Amém, aleluia. Eu quero, nesse momento, convidar você a estar em atitude de adoração mais uma vez, através do seu dízimo, da sua oferta. Você vai estar vendo aí na sua tela nosso Interac, nosso PayPal, se você estiver fora aqui do Canadá. E eu tenho certeza que Deus vai estar honrando a sua fidelidade com a igreja. Amém? Se você faz parte da Nova, e você é um membro daqui da Nova, você sabe que isso é um dever seu como cristão, é uma responsabilidade sua. E sinta-se à vontade também. Nós estamos, inclusive, nós abrimos uma campanha de oferta para um projeto que a gente vai estar indo como igreja para o Brasil, chamado Casa Nova. Então, se você quiser ofertar especificamente para esse projeto, você também pode especificar no seu Interac, oferta de missões, Casa Nova. E aí a tesouraria vai estar direcionando esse valor para a gente estar abençoando essa obra, que a gente tem falado bastante em nossos grupos de WhatsApp já, em nossa nova casa. E eu creio que vai ser maravilhoso para essa igreja, para essas pessoas estarem recebendo esses recursos vindo daqui das nossas mãos. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que é generoso, né? Aquele que dá. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus, por esse momento. Nós te louvamos, Pai, por essas pessoas que estão sentindo no coração, Deus, essa vontade de contribuir, Deus, esse desejo, esse anseio de ver a tua obra progredindo, Deus, a tua obra avançando através dos recursos que estão colocados nela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Deus, cada pessoa que está tendo esse comprometimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu queria falar mais uma coisa sobre essa viagem missionária, que vai ser para o interior da Bahia, não é isso, amor? Isso, para 1 hora de Petrolina, depois de Juazeiro um pouquinho. Isso. E é um lugar no sertão, um lugar de muita pobreza. Hoje, inclusive, estou aqui com um brinco em homenagem a essa nossa campanha aqui da Nova. E a gente vai como igreja, por quê? Porque Henrique vai estar lá representando a gente, todo mundo. Ele vai estar viajando junto com o pastor Luiz, o pastor Gary, o pastor Marcelo Jamal, uma equipe bem legal, para realmente espalhar essas boas novas, né? Essa é a nossa missão. Então, a gente quer deixar uma oferta muito generosa para a cidade, é uma cidade muito carente, é uma cidade que precisa de todas as coisas, a igreja também é muito, muito, muito limitada em recursos, e a gente sabe que Deus ele dá para que a gente possa suprir os outros, não é assim no corpo? A gente tem uma mão aqui, se tiver uma coceirinha aqui, é a mão que vai coçar a perna, né? Então, é assim que a gente faz, um membro ajuda o outro. E a gente sabe que o corpo de Cristo fica ainda mais forte. Então, se você tem dúvida, não tenha mais. A sua função é suportar um ao outro. Fechou? Amém, aleluia. E hoje estamos aqui para, mais uma vez, compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossa vida, né? E hoje estamos aqui em família para estar falando sobre um assunto que tem ministrado bastante para a minha vida, para a vida de Natália, para a vida das crianças aqui em casa. E esse assunto chama-se a Bíblia. E é interessante porque a gente vai estar conversando sobre algumas práticas que a gente tem vivido aqui em casa e procurado viver mais e mais, né? Acredito que o relacionamento com Deus ele é sempre progressivo, ele tem que ser. Ele tem que ser algo que é duradouro e que é progressivo. A gente tem que ter sempre algo a mais para dar a Ele e para receber dele. E nós temos buscado muito isso através da Bíblia. E a gente vai começar falando sobre duas coisas aqui. A primeira coisa vai ser sobre a Bíblia falada. É um assunto aqui em casa que é maravilhoso. O que é a Bíblia falada? Explica para o pessoal aí, Laís, o que é a Bíblia falada. A Bíblia falada é meio
que... Tá, não sei. Eu não sei como explicar direito. Quer pedir ajuda? Sim. Vai lá, Lucas. filha. É a Bíblia. Eu não sei muito. Vamos ter mais uma Isso. chance para ajudar aqui. O que é a Bíblia falada? É uma playlist no Spotify de alguém que está lendo a Bíblia. Algumas pessoas que estão dublando a Bíblia. Uau, isso aí. E a gente vai falar um pouco sobre essa prática que a gente tem. Como é que funciona essa prática da Bíblia falada? Como é que vocês escutam? Qual é o horário que vocês escutam? Como é que é escutar isso? Vamos falar sobre a Bíblia falada agora. Vai lá. Laura quer falar um pouco. A gente escuta de dormir? E você gosta? Sim. Fala aí, filhão. O que é que tu acha da Bíblia falada? Como é que é? Bom, eu gosto de ouvir. E só. Pode, vai lá. Bom, a Bíblia falada a gente escuta à noite, quando a gente vai dormir. E aí, quando a gente acorda, a gente vai ler o versículo da Bíblia. E aí a gente tipo, fala como a gente ouviu à noite. A gente vai lembrando. É muito interessante porque é uma prática que a gente tem aqui em casa, que a gente sempre coloca a Bíblia falada para eles. Eles pedem, né, para a gente colocar sempre a Bíblia falada. Se a gente for para algum chalé, para algum local, a gente leva quem junto com a gente? A Google. Porque a Google é aquela que vai fazer a leitura, né? E aí você fala o que para ela fazer a leitura? Como é que você fala? Eu falo, hey Google, toque Bíblia falada. Em Spotify. Em qual aplicativo você quer tocar a Bíblia falada? Em Spotify. E aí a Bíblia falada vai surgir de Gênesis a Apocalipse. E às vezes eles querem um evangelho, põe o livro de Lucas, põe aquela história, põe o Apocalipse, põe o Gênesis. E é impressionante o efeito que a gente tem, o resultado do ouvir da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o ler, né, e sobre o ouvir da palavra de Deus. E eles ouvem e aprendem de uma forma absurda. A gente vai falar sobre o outro tópico, né? O primeiro ainda vai ser mais um pouquinho sobre a Bíblia falada, mas depois a gente vai falar sobre a leitura bíblica, que tem tudo a ver os dois. Um é o ouvir e o outro é o ler. Mas o ouvir, eles ouvem de forma que até decoram, às vezes, algumas coisas, né? Eu acho que Lucas e Laís poderiam falar um pouquinho do Salmo 91, que eles decoraram, não foi uma parte? É uma parte. Então vai lá. Fala aí. Salmos 91. Você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és o meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos São como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de flecha, plano de dia, nem da doença que rompe ao meio-dia, nem do desastre que rompe ao meio-dia. Não. Tá. Muito bom, muito bom. E sabe uma coisa que eu gosto muito? É quando vocês estão escutando alguma música e aí vocês lembram que está na Bíblia, não é isso? É. Filho, tem uma música que você gosta que fala sobre o Salmo 91 também, né? Aquela do pregador Lu. Sim, mas qual é? Eita, não vou lembrar agora. Ele fala sobre muitas coisas. Ele vai falando... Não, tem Aquela tem lá, um que é- eu só não lembrar. do- Do homem potente sobre ti, e
sobre sua casa e sua família, para te guardar da certa, que vou aprender e dar o peixe que me cuidam. Muito O altíssimo bom. será sua habitação. Quando Deus chamar seu nome. Minha angústia então desaparecerá. Os anjos do Senhor vão me guardar e os meus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Muito bom, muito bom. Apocalipse 16. Fala depois. Tempo sou. Tempo só. Sabe o que eu lembro agora? Senta aqui. Um dia desse a gente fez uma viagem pequenininha, a gente foi ali a Quebec, e na volta a gente falou: o que é que a gente vai ouvir? O que é que a gente vai ouvir? E aí pediram para a gente colocar a Bíblia falada. Então, o que eu vejo, amor, é que a Bíblia não é um peso para a nossa família. Pelo contrário, ela é a primeira escolha. Eu fui ver naquele... Como No fala? ranking lá do... No ranking, né, anual do Spotify. E aí falava, primeira música mais falada era Gênesis 1. O que é que fala Gênesis 1, filho? Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Então Deus disse: Mas, haja. espera, tem uma pergunta. Como é que a terra, antes ela não tinha nada? Então, como é que o abismo, tipo, em cima das águas, sendo que não tinha água antes? Vai, papai, agora? Uma coisa que tu fala bem, amor, que eu gosto, que me fez pensar muito, é que se a gente quer fazer um curso de Bíblia real, Teologia avançado, né? teologia mega power avançada, leia a Bíblia com seus filhos, porque eles vão ter cada pergunta que vão fazer você pensar. Responde essa aí, E essa pai. resposta aí que Laís está fazendo aqui, ó, vai ser tema, tá, de algum vídeo que a gente vai postar aí. A resposta das crianças para a interpretação bíblica, tá? Que senão a gente vai entrar aqui no mar sem fim, né? Sim. Mas essa é interessante que é exatamente isso. A gente está lendo e é interrompido, porque eles não estão apenas ouvindo alguma coisa. Eles estão ouvindo e querendo entender. Ela não está aqui recitando palavras à toa, mas está entendendo o que está sendo falado. E se não entende, pergunta. Então, filha, quando a Bíblia fala que era um abismo sem fim, não existia nada, mas como é que tinha um abismo se não existia nada, né? Como é que tinha... Mas aqui fala... o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Mas não tinha nem nada, né? Ainda nada tinha sido nem criado. É como perguntar, mas como é que Deus existe? Ele nasceu aonde, né? Quem criou Deus? Nada. Ele simplesmente existe. Ele, o seu Espírito e Jesus sempre existiram, nunca deixaram de existir, nunca foram criados. E aí eles resolveram começar a criar tudo isso. E aí a descrição vou deixar você falar, e aí a descrição de Gênesis vai justamente começar a tentar nos explicar um pouco como Deus criou as coisas. É um pouquinho como Apocalipse, Gênesis. Ele tem muita figura, muita simbologia, entendeu? Muitas coisas assim. Tenta explicar a partir de alguma coisa que a gente já conhece. Imagina, quando eu falo assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Ou pairava sobre o abismo das águas, é como a gente imaginar. Ele estava só andando assim, no nada. E aí ele foi criando. A gente vai saber no céu, né? Todos os detalhes. Tipo um tobogã, assim, ó. Eu imagino que seja um tobogã muito legal. Porque Jesus não faz nada médio, né? Ele faz tudo muito legal.
E Lucas aí, queria falar fala também, aí. papai. Então, eles sempre existiram, eles nunca nasceram, nunca, tipo... Não, é Tipo- muito estranho isso, né, filho? É, tipo, como é que eles nunca nasceram? Como é que, tipo, eles estão já faz infinito dias e que ele existe? Tipo, É porque a gente Como está ele acostumado, existe? filho, a tudo ter um começo, não é isso? é? Se você vai ver uma plantinha, ela começa ali pequenininha e vai crescendo, vira uma árvore, não é isso? Ela tem um começo. Mas Deus, ele não tem nem começo e nem tem fim. Ele é diferente de tudo que a gente Ele é conhece. eterno. Ele é eterno. Exatamente. Então, tipo, O eterno. É, mas como é que ele já nasceu e já nasceu, Lucas, tipo, ele sempre existiu. como é que ele sempre existiu? Tipo, Não Você tem vai- como a gente saber. Olha, quando você for pro céu, você pergunta isso pra Jesus, tá bom? Então, gente, a Bíblia falada é uma prática que a gente aconselha demais você aplicá-la na sua casa. Não só para as crianças, tá? A Bíblia falada não é um áudio para crianças, não. É um áudio que a gente usa bastante também. Eu uso muito para ouvir quando eu estou trabalhando, fazendo alguma outra atividade. No Natália trânsito também. no trânsito, isso. E aí a gente coloca essa prática e aconselha demais você a fazer isso. Porque, como a Natália falou, isso vai começar a despertar dentro da sua casa, dentro da sua vida e da vida dos seus filhos, essa vontade, essa sede, essa ânsia de conhecer mais a Bíblia. E aí vai começar a acontecer isso aqui. Agora, você só coloca isso na sua casa se você tiver coragem para ler a Bíblia também, porque senão você vai colocar seus filhos para ler a Bíblia e não vai conseguir responder nenhuma pergunta. Então, é para todo mundo. Vai levar vocês para um outro nível de interesse bíblico, interesse em conhecer Jesus, interesse em conhecer a palavra dele. E a Bíblia falada que a gente ouve aqui na nossa casa, ela é a versão A Mensagem. Então, ô filho, tem uma parte lá de João Batista que você acha bem engraçada, né? O que é que João Batista fala? ele fala assim, um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? Ele estava falando com quem? Uns fariseus, E quem eram os fariseus? esses que queriam pegar Jesus? Estavam jogando Fala no microfone. Estavam jogando alguma rede assim para pegar Jesus e prender e matar ele, né? Os fariseus eram aqueles que conheciam a lei e os profetas, conheciam o livro de Moisés e conheciam todas as profecias, mas não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, o Messias. Mas é por causa deles que Jesus foi crucificado, né? É. Exatamente. E por causa também deles, tá? Eles fizeram isso, mas o por causa mesmo foi por causa de mim e por causa de vocês. Não foi que Jesus foi crucificado? Eu acho que Lulu pode explicar bem sobre isso. Vai lá, filhota. Fala aí sobre o porquê foi que Jesus foi crucificado. O que é que você acha? Ele foi crucificado por nós para perdoar os pecados da gente. E ele foi crucificado porque tinha que acontecer. Ele tinha que ser crucificado. Amém. E se ele não fosse crucificado, eu nem teria existido, porque teria tanta guerra que já não teria ninguém na Terra quase. Então, e se ele não fosse crucificado? A neguinha já falou. A forma que Deus ele teve de aproximar
todas as pessoas dele foi através do Filho de Deus, que se chama Jesus. Jesus, ele veio para que a gente pudesse mudar a história do mundo através do amor, porque a gente foi tocado de tal forma com o ato de amor dele, que a gente muda o mundo através, cada cristão muda o mundo através do amor, do perdão, não é isso? Então, não é Jesus que está aqui na Terra trabalhando mais. Ele deixou a gente trabalhar no lugar dele. E aí tem um monte de cristão trabalhando com a nossa arma, é sempre o amor. Os fariseus, eles são tipo o joio. E também Jesus era a única pessoa que podia ser crucificada. Porque antigamente, se você fazia algum pecado, você tinha que morrer. Assim, dependendo do pecado, você era obrigado a morrer. E você não podia, tipo, um homem normal não iria poder morrer por outras pessoas porque ele já pecou. Então, se ele estivesse morrendo, ele estaria morrendo pelo pecado dele. Seria como a obrigação dele. Então, Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Acho que foi por isso que ele conseguiu, tipo, morrer sem ser por ele. Exatamente, ele era a única pessoa que poderia estar ali naquele lugar. Você falou perfeitamente. A única pessoa, não tinha uma outra opção, porque todo ser humano já tinha, né, caído em alguma forma. E aí Deus, ele mandou o Filho dele perfeito para vir. Imagina só, você, Luísa, aqui, seus quase 13 anos, linda, maravilhosa. Você é filha de Deus, imagina que você é Jesus, e você vai ter que ir lá no mundo salvar as pessoas. Só que o mundo é como se fosse um formigueirozinho, né? Que você é grandona, Jesus é grandão, ele olha assim, parece um bando de formiguinha. Você ia ter que se transformar numa formiga, andar junto com as formigas, aprender o que as formigas aprendem, porque Jesus, ele veio bebezinho. Então, ele teve que aprender a andar, ele usou fralda, ele usou, né, alguém teve que ensinar ele a comer, tudo isso. Vocês conhecem bebezinho, sabem que bebezinho dá trabalho. Então, ele deu trabalho à mãe dele, né? E aí, ele foi crescendo e aprendeu coisas do ser humano, mas ele não se corrompeu. Ele permaneceu com o coração em Deus. E ele nos salvou. Então, é mais ou menos a diferença de Deus, o Todo-Poderoso, vir se transformar no humano. Imagina, é como se a gente se transformasse numa formiguinha, né? Pode falar. É que tem um versículo que é Deus testando Jesus. Mas se... Lá no deserto, não é isso? Mas Jesus não é aliado de Deus? Exatamente. Então, por que Deus quer testar Jesus? Deus estava preparando Jesus para tudo que Deus queria que Jesus fizesse aqui na Terra. Ele passou aqueles 40 dias no deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado por quem? Pelo Satanás. E vocês lembram, o Satanás foi lá falar com Jesus, ele usou o quê? A própria Bíblia, não foi? Ele disse os Salmos 90. Eu tenho uma pergunta também. Mas é que na Bíblia fala o Salmo 91, mas não fala a mesma coisa. Ele usa a ideia do que estava escrito. Ele fala, porque estava escrito. Pode falar, Lucas. Por causa que estava escrito que ele ia proteger e não ia ter nenhum arranhão. Aí ele testou Jesus do templo dos Salmos 91. Exatamente. Então, quer dizer que o Satanás conhece a Bíblia inteira. E Jesus conhece a Bíblia inteira. Então, quando Satanás foi falar para Jesus uma coisa, Jesus foi e falou a verdade, porque Satanás, ele pega a Bíblia e ele tenta mudar um pouquinho. Ele tenta fazer com que a gente pense que Deus é mau e que ele é bom. Só que qual é a verdade? Ele é horrível. E Deus é o quê? Bom. Ótimo. Mas eu também tenho outra pergunta. No nascimento de Jesus
Como é que ele voltou a ser criança? Se ele nunca foi criança. Peraí. Quem disse que ele voltou a ser criança? É que ele nasceu de novo. Por causa que, tipo, ele já tava lá no céu. É que, Lucas, como o papai disse, Jesus é infinito, igual Deus. Tipo, ele não era uma criança no céu, ele não nasceu. É. Entendeu? Igual a gente Então falou. ele já era um adulto no céu. Não era um adulto, nem uma criança, nem nada. Tipo, a mãe falou, a gente tá acostumado a ter coisas que tem um começo. E ele simplesmente não teve começo, ele já era. Então ele não é criança, nem nada. É. Sim, aí quando ele veio pra Terra, foi a primeira vez ele criança e a única. Entendeu? Mas aí Jesus Ele nasceu. abriu mão, a Bíblia fala que ele abriu mão do seu direito de ser Deus, abriu mão da sua glória. Tem até uma música que fala, né? Ele abriu mão de sua glória. Já ouviu essa música? Sim. Então, ele abriu mão da sua glória para se tornar um homem, como a mãe falou. Uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, para morrer na cruz sem nenhuma mancha. Por isso que ele morreu na cruz. Só ele poderia fazer isso, como Lulu falou. Só ele poderia morrer na cruz no meu lugar e no lugar de todos nós. Não é? E uma coisa que eu gosto da atitude da gente estar sempre ouvindo a Bíblia todos os dias é que aquilo vai entrando, né, no nosso, e vai formando quem a gente é. Então, as crianças vão crescendo com o entendimento. Ih, amendoim está solto, ele fez bagunça, hein? Senta aqui. Você prendeu ele? Obrigada. E a gente vai crescendo com o entendimento de quem Deus é. Eu não cresci com esse entendimento. Eu, na idade de vocês, 3, a sua idade, sim. Mas eu nem tinha nem ideia de quem era Deus. Nem ideia. Eu não sabia quem era Jesus. Você imagina, Laura, uma pessoa de 6 anos que não conhece a Deus, deve ser ruim ou bom? Ruim. Mamãe, com 6 anos, não conhecia a Deus. Você acha que isso era bom ou ruim? Ruim. Você acha que é bom você conhecer a Deus com 6 anos? Sim. Eu sou amiga de Jesus. Mamãe não era amiga de Jesus, que mamãe não conhecia Jesus. Então vocês vão crescendo com uma firmeza no coração de vocês que vai fazer com que vocês tomem boas atitudes. Muitas pessoas vão oferecer coisas ruins para vocês, mas vocês vão sempre lembrar o que é que Deus fala na Bíblia. E aí vocês vão ter alguma coisa para apoiar a decisão de vocês. Isso é bom, né? Eu queria perguntar aqui. Vocês já tiveram alguma vez, alguém já ofereceu, vocês já tiveram alguma oportunidade de fazer alguma coisa ruim e vocês lembraram da palavra de Deus? Sim ou não? Vocês lembram de algum agora ou não lembram? Não lembra? Vocês já iam mentir alguma vez e lembraram que a Bíblia fala que não pode mentir? Sim. Sim. Você sabe que não pode mentir? Sim. Quem é o pai da mentira? Satanás. Lucas é Laura agora. Cada um tem sua vez. Deixa eu perguntar de novo. Quem é o pai da mentira? Satanás. E quem é o pai da verdade? Jesus. E a gente quer ser filho de quem? Jesus. Tô fora, hein, de ser filho da mentira, hein? Você quer, Laura? Não. Não. E sobre a Bíblia escrita, amor? Fala aí o que a gente tem feito aqui. A Bíblia em si, né? Como a gente tem essa prática já mais antiga de eles estarem ouvindo a Bíblia sempre, estarem sempre procurando, aprendendo mais, na verdade não mais antiga, mas
é tão intenso, né, tão profundo isso, que em nossos momentos de leitura, que nós temos procurado sempre fazer uma leitura diária, uma leitura onde a gente gasta realmente tempo, onde a gente para ler, com o propósito de ler 3 capítulos, mas às vezes não dá tempo de ler nenhum, porque é uma pergunta atrás da outra. E amém. Amém. Eu acredito que o hábito da leitura vai levar à curiosidade, ao querer entender mais aquilo que está sendo lido. Então, é consequência de uma busca que eles têm as perguntas. Só se pergunta sobre algo que se tem interesse, né? Ninguém pergunta sobre algo que não tem interesse. Você falar sobre algum assunto que a pessoa não está nem entendendo, não vai gerar nem curiosidade, nem entendimento. Então, não vai ter nenhuma pergunta. Mas como existe essa sede, essa fome, essa vontade de querer conhecer mais, querer entender um pouco, então sempre é gerado muita pergunta. E é muito bom ler também, né? O que é que você acha, Laís, de poder ler a Bíblia? Ler mesmo, você parar para você estar lendo ali. Eu acho legal. E é bom porque, por exemplo, eu sou... Um exemplo, tá bom? Eu sou péssima em ler em português. Aí eu vou lá, treino. Aí, tipo, lendo a Bíblia, eu vou treinando. Isso aí, verdade. Além de estar treinando o seu português, né? É. Você está fazendo algo que é muito bom para o seu espírito também. Lulu, fala aí quais foram os livros que a gente leu esse ano junto em família. Mateus, Marcos. E estamos em Lucas agora, né? E o que é que você lembra aí de Mateus? Dá para ela o microfone. De Mateus ou de Marcos? Alguma coisa que você lembra que você também está lendo junto com os influencers, não é isso? Vocês também estão juntos aí. Eu sei que você faz resumo de cada capítulo que você lê. Então, fala aí, o que é que você lembra aí de Mateus ou de Marcos? Eu lembro de muita coisa. Fala um só. Eu lembro de uma história que é quando Pedro estava falando para Jesus para ele não ir crucificado porque não era o que Pedro queria. E aí Jesus brigou com ele tudo e falou que quem quisesse seguir ele teria que deixar para trás os pensamentos humanos e pensar igual a Deus. E tem outra também, que é quando os discípulos estavam discutindo entre qual era o melhor, que Jesus falou, quem quer ser o primeiro terá de ser escravo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Então, Mas para servir. para servir. Uhum. É. Ô, Lucas, o que é que você lembra aí que a gente já leu em Marcos e Mateus? Alguma parábola? Alguma história? Eu lembro dos nomes, Quais nomes? De quem? dos versículos. Então, fica pensando aí. Laís, o que é que você lembra? O que é que você mais gostou? O que você pode lembrar agora? O que eu me lembro é quando João Batista disse não vai nenhum banho de água no seu pé de cobra. E eu me lembro que falava... Vocês lembram de alguma parábola sobre o reino dos céus? Que ele falava, o reino dos céus é como tal coisa, o reino dos O céus... reino dos céus é como... Foi quando as mulheres quiseram que Deus abençoasse que Jesus abençoasse os seus filhos. E os discípulos de Jesus falavam que
as crianças não podiam ir. Mas aí Jesus disse para eles que o reino do céu é como criança, é feito a partir das crianças. Você acha que Jesus é amigo das crianças? Por que, que ele é amigo das crianças? Porque as crianças obedecem. O que mais? As crianças obedecem, as crianças brincam, não é isso? Uhum. Jesus gosta muito de brincar com as crianças. Você já brincou com Jesus, não foi? Sim. De quê? Eu não me lembro mais. Ah, já se esqueceu, né? Ah, Lucas já brincou com Jesus de pedra, papel, tesoura, Uhum. ou noite. Isso, ele já contou aqui no culto, né, filho? Também eu brinquei com ele de relógio. Mas as cartas eram meio que tipo Era de um, não é? Tipo brancas, tipo dos dois lados branco e os números eram bege. E quem ganhou? Na primeira, Jesus. Na segunda e na terceira e na quarta eu ganhei. Oh, eu estava torcendo por você. Não estava vendo esse jogo, mas eu ia torcer por você, hein, filho? Né? Filho, e a gente está lendo na versão em francês, não é a Bíblia? E você tem lido com a gente, né? Você está melhorando cada dia mais sua leitura. E como é que você se sente quando você está lendo a Bíblia em francês? Bom, feliz. Eu também rio muito. Principalmente com os nomes, né? É. Tem uns nomes que são bem diferentes do que a gente está acostumado. Sim. Mamãe, Oi. tem uma pergunta. É que tem um versículo que fala que eu esqueci o nome. Tem Ada, Isela e qual é o nome? Abel. Não, Fala qual é o contexto. Eu esqueci o nome da pessoa, mas fala o nome da pessoa. O nome. Que ela fala que as duas esposas de Lameque. Ah, tá. E Lameque fala assim que... Lameque, gente. Tem gente que nem sabe que Lameque existe. Quem era Lameque? Vai. Lameque, ele disse que se Conta a história. Microfone. Ajuda ela a contar essa história, ajuda. Que Lameque fala assim, escutem a Daisy lá, vocês duas esposas de Lameque. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque será 77. Então, tipo, ele só quer ser mais poderoso, Olha, matando alguém. o coração do homem, né, do ser humano, ele sempre busca ser poderoso, sempre busca ser maior que as outras pessoas, a não ser que Jesus venha morar nele. Aí Jesus vem com essa mentalidade, que você falou muito bem, filha, de que no reino dos céus, o maior é aquele que serve. Então, o maior não é aquele que manda em todo mundo. O maior é aquele que serve. O maior líder, se você prestar atenção, os líderes de verdade são aquelas pessoas que estão sempre com a mão ocupada com alguma coisa. Não é a pessoa que está sentada dando ordem. E quando a gente tem Jesus, a gente entende isso, porque Jesus estava sempre ocupado fazendo alguma coisa. Então, infelizmente, o ser humano, às vezes, ele precisa do poder, porque ele tem um vazio dentro do coração dele. Ele não permite que Deus encha o coração dele. Então, ele fica tentando o poder aqui, o poder ali.
e acaba que ele não consegue. Então, ele faz muita coisa errada, muita coisa mal. Mas, então, Deus deixou ele ficar, tipo, se alguém matar ele, é 77 vezes pior ou não? Olha, Deus, ele permite que todas as coisas aconteçam. Por quê? Porque Deus, ele criou o mundo e criou as pessoas. Então, qualquer coisa pode acontecer. Não é isso? Por exemplo, a gente tem aqui esse basement, não é verdade? E a gente tem na nossa casa caneta. Não tem canetas? Canetas. Ah, sim. E aí, se você pegar uma caneta e começar a riscar nesse basement aqui, é a minha vontade que você risque a parede do basement com canetas? É a Não. minha vontade? Não. Mas eu comprei canetas e eu tenho um basement. E eu tenho você. Então, você pode fazer coisas que não é a minha vontade. Não é verdade? Sim, Então, o ser humano no mundo, tem o ser humano, tem as coisas. O ser humano faz muita coisa que não é a vontade de Deus. Mas Deus, ele não vai parando as pessoas de fazer todas as coisas. A gente tem que escolher melhor. é que não é exatamente essa a minha pergunta. É que eu queria falar, se Deus, por exemplo, se e Deus que colocou o sinal também na cabeça dele, igual Caim, Para proteger o sinal que Caim recebeu? sim, igual Lameque, Lameque recebeu também na cabeça dele um sinal? é uma pergunta. Não. Foi Caim que recebeu, não foi? Sim, Então, então, se alguém matar ele, Caim recebeu ali uma misericórdia de Deus incrível. Era para Caim ter pago pelo pecado dele. Antigamente, se você matava alguém, você morria. Né? Depois de Caim, que veio Moisés e veio essa ordem. Mas ali Deus, ele deu uma misericórdia imensa para Caim. Não era nem para Caim ter vivido muito tempo. Pois é, gente. Isso é ler a Bíblia É assim, em família. é isso que tá? acontece, né, amor? Então, se a gente vai falar de Bíblia, se a gente vai começar a falar de alguma coisa, Não vai ler para. algum versículo, vai surgir pergunta, vai surgir dúvida, vão surgir ideias novas. E isso é maravilhoso, porque enriquece a gente começa a ver assim, opa, eu preciso assumir a responsabilidade dentro da minha casa, eu preciso ser aquele que vai ser o mentor da minha família, eu preciso acompanhar o crescimento espiritual dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. E eu acredito que essa noite é uma noite de desafio, uma noite que você vai sentir essa responsabilidade de ler a Bíblia, de crescer na sua leitura diária bíblica. Você vai precisar fazer plano de leitura. A gente já fez várias campanhas aí no começo do ano, principalmente, né? E já estamos aqui, ó, fevereiro. Hoje é dia 2 de fevereiro. 10 anos de Laís. 10 anos de Laís. Parabéns, filhota. obrigada. Ou seja, já foi o primeiro mês, mas comece a sua leitura, meu irmão. Isso. Aqueles planos que você fez lá no dia 31, no dia 1, no dia 2 de janeiro, volte lá para eles, para que quando você chegue novamente em 31 de dezembro desse ano, você não vá dizer novamente, poxa, não li nada, me atrasei de novo. Não, dá tempo. Volta lá, né? E faz esse compromisso, que é para você. É para você, simplesmente para você. Isso. Só para você. Tá bom? Laura, Laís querem cantar uma musiquinha aqui. E Laura quer convidar Lucas para cantar também. Que música? Começa, Laís. Vamos lá? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre está aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei
que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Pai, pensando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer. Me daria a sua mão. E tu és meu. Amém. Obrigada, Amém. gente.